Bom dia, pessoal! Nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo do primeiro bimestre, visando a nossa avaliação, que nós vamos fazer a qualquer momento em edição extraordinária, digamos assim. Aí eu queria que vocês pegassem o caderno de vocês com aquele esquema que a gente fez em sala. O esquema e o seu livro didático, tá? Esse material que eu sei que você tem na sua casa. Se você não sumiu com ele nesses dias de isolamento social. Bom, o primeiro assunto que nós vamos trabalhar é sobre a República Velha. Aliás, esse é o primeiro asterisco lá, República Velha e suas fases, né? Quais são as fases da República Velha? República da Espada e República Oligárquica. Vamos lembrar, a própria nomenclatura já está indicando República da Espada, período no qual os militares assumiram o cargo de presidente da República. Então, esse período vai ser chamado de República da Espada, que vai ali entre 1889 a 1894. E República Oligárquica, aquele período em que o poder político, econômico e social era dos coronéis. E eles é que, de certa forma, influenciavam nos resultados das eleições através do voto de cabresto. Isso é República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Ok? Então são questões muito tranquilas. O outro item é sobre a Constituição de 1891. Como vocês devem lembrar, não tivemos grandes avanços na Constituição de 1891, mas alguma coisa trouxe de significativo. E algumas coisas que realmente fizeram diferença em relação à Constituição do período monárquico, né? Que seria isso? Seria, por exemplo, a divisão dos três poderes, né? São três poderes agora constituídos: executivo, legislativo e judiciário. Os estados agora passam a ter autonomia. Antes eram províncias, muito dependentes do poder central. Agora essas províncias viram estados com relativa autonomia, digamos assim. A separação entre a igreja e o estado, e o direito de voto, né, que vai ser estendido aos homens a maiores de 21 anos. Lembrando que não votavam analfabetos, soldados e nem mulheres, além de religiosos. Então essas são as novidades, as poucas novidades que a Constituição de 1891 vai trazer nesse período, ok? Qual que é o próximo item? Conceito de messianismos, muito simples, vocês não vão ter dificuldade alguma. Messianismo, a história chama de messianismo todos os movimentos sociais liderados por religiosos. Então, movimentos sociais que têm lideranças religiosas vão ser chamadas de messianismo. Exemplo: Antônio Conselheiro, em Canudos. Ele era um católico ortodoxo, né? Então é um movimento messiânico. José Maria em Contestado, também ele era religioso. Santa Dica em Goiás, aqui a dona Benedita Cipriano Gomes, né? Que viveu de 1905 a 1970. Seria aqui a nossa Antônio Conselheiro aqui do Cerrado. Também era religiosa. Então, esses são os movimentos que a história considera messiânico. Tranquilo? Bom, aí vem o que? Vem uma característica fundamental da República Velha, que é o voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? O voto de cabresto é aquele momento da eleição da República Velha, no qual os coronéis da República conseguem controlar o voto do eleitor, uma vez que o voto era aberto. Então, o coronel pressionava através dos seus jagunços para que
o eleitor, né, fizesse a opção em escolher, em votar no candidato do coronel. Tranquilo, de cabresto. A velha troca de favores, né? O coronel que arrumava emprego para os familiares do agregado, né, do peão, arrumava cesta básica, uma vaga para o hospital no momento de dificuldade, questão de saúde, né, na família. Só que isso tinha um preço. Qual que era o preço? O voto. O voto era algo que era para ser cobrado e que tinha que ser realmente cumprido. Então, muito tranquilo essa questão. Essas são as questões da República Velha que nós vamos explorar. Nós não vamos, como as questões são, como a prova, a avaliação nossa só vai ter 10 questões, então a partir de agora nós vamos falar da Primeira Guerra Mundial. E antes de falar da Primeira Guerra Mundial, é importante que a gente entenda que existia um período anterior, ali final do século XVIII, século XIX, que se chamava Belle Époque. O que é essa Belle Époque? Belle Époque é um período em que a Europa como um todo e outros países como os Estados Unidos também vivia um avanço tecnológico muito acima da média. Nesta época, as inovações tecnológicas e invenções era algo muito presente. Então, invenções como a bicicleta, o metrô, o bonde elétrico, o automóvel, o avião, o telégrafo, o próprio rádio vão surgir nesse momento, o trator. Então, era o período em que alguns historiadores chamam de Segunda Revolução Industrial. E não é só isso, né? Na área da medicina, por exemplo, nós já se tem notícia de criação de várias vacinas, inclusive, para combater o surto de tuberculose, a invenção do cinema. Então, a Belle Époque é uma expressão francesa que significa bela época, em um momento em que a maioria da burguesia industrial nem sonhava que teríamos a Primeira Guerra Mundial. Isso é Belle Époque. Está muito tranquilo, lá na página 61 do seu livro didático. Dê uma olhada que você, com certeza, vai fazer uma questão discursiva muito bem feita. Tá? Outra questão, o papel dos Estados Unidos na guerra. Vamos lembrar disso? Vamos lembrar como é que os Estados Unidos se posicionou frente à Primeira Guerra Mundial? Bom, os Estados Unidos, num primeiro momento, nós vamos lembrar que ele era um grande fornecedor de armas, fornecedor de alimentos industrializados para aqueles que estavam envolvidos no conflito. Só que quando chega no ano de 1917, os Estados Unidos ele tem um papel fundamental para finalizar a Primeira Guerra Mundial. Simplesmente ele detona a Tríplice Aliança e a Primeira Guerra Mundial ela dura alguns meses após a entrada dos Estados Unidos. Então lembre, esses são os fatores primordiais que nós precisamos de ficar lembrando. Eles são importantes. Outra questão é o que nós vamos explorar, são os tratados de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes, aliás. O que trata esse acordo, esse tratado? Primeira coisa, nós temos que entender que a Alemanha é a grande perdedora da Primeira Guerra Mundial. E como tal, como perdedora, vai caber a ela ser responsabilizada. Então ela vai ter, entre 1919 e 1920, os países vencedores do conflito, vai colocar a Alemanha, vai acusar a Alemanha de ser a provocadora da Primeira Guerra Mundial. Então a primeira questão aí é que o poder bélico, o poder militar da Alemanha, ela vai ser bastante reduzido. O país agora vai ter um exército aí no máximo 100 mil soldados. O país agora vai ficar proibido de manter uma aviação militar, armamentos pesados, né, como canhões e submarinos também vai ser mais limitado.
a Alemanha vai ter que devolver ah, as duas regiões ricas em minérios, Alsácia e Lorena, que também, lembrando que Alsácia e Lorena foram adquiridas durante a Guerra Franco-Prussiana. Agora a Alemanha vai ter que devolver. A Alemanha é proibida de anexar território, de expandir território, além de pagar aí uma exorbitante multa. Então, o Tratado de Versalhes é 90% para penalizar a Alemanha. Os outros 10%, além de algumas questões geográficas, nós temos a criação da Liga das Nações, que é o que vai depois, no futuro, ser a ONU, né? A atual ONU. Então, a Liga das Nações é uma organização que vão reunir vários países com o objetivo de garantir ou tentar garantir a paz mundial. Claro que esse objetivo ele não foi alcançado, porque até hoje nós tivemos aí várias guerras, né? A Segunda Guerra, nós tivemos a guerra do Irã-Iraque, entre outras, mas isso é outra questão que a gente vai trabalhar em outro momento. Então vamos entender, isso é o que foi acertado no Tratado de Versalhes. O que mais que a gente precisa aí? A última questão, pessoal, da prova, que lógico que eu já vou dizer para vocês que ela é uma questão, última não, penúltima, que ainda tem mais aqui, que é importante, né? Por que eu caprichei? Porque realmente é aquilo que a gente quer que o aluno tenta perceber, ver se ele consegue ter uma noção ampla de tantos, né, de quais foram os fatores que provocaram a Primeira Guerra Mundial. E foram muitos. Então vamos aí tentar lembrar de alguns, né, levando em conta as aulas que nós tivemos anteriormente. Então vamos lá. Nós fizemos um esquema, uma certa feita, e que a gente começa a falar das tensões e disputa após a Guerra Franco-Prussiana. Então, não tem como você deixar de fora a Guerra Franco-Prussiana, que foi a única guerra que a Alemanha ganhou na sua vida até hoje. E ela vai fazer com que o francês tenha esse sentimento de dor de cotovelo, o revanchismo francês, porque ela ficou sem as duas colônias. A França ficou sem as duas colônias, Alsácia e Lorena. Então esse seria, em tese, um primeiro motivo. Depois disso, a Alemanha agora, ela passa a disputar mercados. Isso é o segundo motivo. A Alemanha agora, ela está disputando mercados com outras potências europeias, né, como a própria Inglaterra e a França. Ou seja, a Inglaterra não está mais sozinha na Revolução Industrial. Nesse momento, nós já estamos na Segunda Revolução Industrial. E a Alemanha é uma potência forte que produz produtos mais em conta no preço e com qualidade até superior da Inglaterra. Então esse é outro motivo. E aí eu já falei do sentimento de humilhação dos franceses, né, do revanchismo, já está colocado lá. E em seguida nós temos a corrida armamentista, né, ou seja, todas as nações da Europa, não só da Europa, né, como os Estados Unidos também, Japão, vão correr e vão se armar para uma eventual guerra, um eventual conflito. Nós vamos observar aí que aquele sentimento da Belle Époque já foi, já acabou. Então as pessoas agora já estão vendo que há uma possibilidade de ter um conflito armado. Então essa corrida armamentista, logo em seguida vem um outro item muito importante que também determina, né, o avanço desse conflito, que é a formação dos blocos rivais ou alianças rivais. Então nós vamos de novo lembrar, duas alianças vão ser feitas, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né? Quem que é a Tríplice Aliança? Áustria, Império Austro-Húngaro, né? Itália e Alemanha. Claro que tem outros países que vão apoiar, mas vamos ficar aqui
didaticamente só com esses, né? Então, a Tríplice Aliança, Império Austro-Húngaro, Itália e Alemanha. Do outro lado da ponte, Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Ok? Junto com isso, em seguida, então aqui você já viu, né? Já veio a corrida armamentista, em seguida vieram as formações, a formação das alianças. Então já estamos com um mundo assim bem próximo de um conflito mundial. E aí tem algumas questões que a gente trabalha aqui, que é a questão da questão dos Balcãs, que é importante. Lembrando que os Balcãs tinha como pretensão unir, né, vamos dizer assim, os povos de origem eslavos. E isso vai trazer uma certa dificuldade, porque todos aqueles países que estavam, que eram obrigados a fazer uma parte de um país só, né, um país de povos eslavos, eles tinham uma linguagem diferente, eles tinham uma cultura diferente, uma religião diferente. Eles não queriam participar, fazer parte dos povos eslavos. Eles queriam ter autonomia, né, como a todos eles. Então isso também é uma questão relevante, a questão dos Balcãs, né? E quem que queria segurar os Balcãs? Justamente o Império Austro-Húngaro queria formar esse pan-eslavismo, né, digamos assim, do mesmo jeito que a Alemanha investia no pan-germanismo, querendo juntar um império só os países de origem germânicas. Então esses são os motivos, já estavam todos aí, como se diz, se arrebentando, como se alguém abrisse um barril de pólvora e pegasse um palete de fósforo. E só faltou riscar o fósforo. E esse riscar o fósforo é que vai ser o estupim da guerra, que é o assassinato do Francisco Ferdinando na Bósnia, né? Lá em Sarajevo. Que tem a ver isso com a guerra em si? Tem a ver que Francisco Ferdinando era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. E lá, nas regiões dos Balcãs, ou seja, na Bósnia, em Sarajevo, onde ele foi assassinado, existiam muitos focos de guerrilhas querendo justamente assassinar autoridades políticas do Império Austro-Húngaro que queria, na marra, forçar essas nacionalidades viverem juntas. Então, o assassinato de Francisco Ferdinando, ele vai, então, acarretar o início da Primeira Guerra Mundial. Então, é importante que você lembre disso, não como algo, de certa forma, decoreba, porque após o assassinato do Francisco Ferdinando, a Rússia, que é aliada da Sérvia, aliás, antes disso, né, nós vamos ter aqui a Alemanha, o governo austro-húngaro vai declarar guerra à Sérvia. E automaticamente a Rússia, que é aliada da Sérvia, vai ficar de prontidão para enfrentar as tropas do Império Austro-Húngaro. Então aí começa a Primeira Guerra Mundial. Então entenda que são um conjunto de fatores. Eu estou explicando aqui meio geral, porque senão o tempo do vídeo extrapola, mas eu queria muito que vocês entendessem a necessidade de dar uma estudada nesse capítulo. É o capítulo 3, Primeira Guerra Mundial. Fora isso, nós temos mais uma questão, que ela também é uma questão discursiva, que o aluno precisa conhecer e lembrar de todos os movimentos sociais da Velha República. Então o aluno precisa saber o que foi a Guerra do Contestado, o que é a Guerra de Canudos, o que foi a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata, ou seja, o que provocou tudo isso. Então é só ler, isso está no capítulo, capítulo 2, que é sobre a República Velha. Então não tem dificuldade nenhuma, estude essa parte, em outro momento a gente volta para falar desse assunto, desse tema, porque realmente o tempo não vai dar. Então lembra, estude. Guerra de Contestado, Guerra de Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata. Tente entender o que motivou esses movimentos. Ok?
Muito obrigado. Lembre-se, não saia de casa, mas estude, não fique sem produzir coisa alguma, não, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Esse canal ele foi criado com o intuito para passar materiais que vocês precisam, porque a gente não sabe quando a gente vai voltar a ter aquelas aulas presenciais. Então, dê o like aqui no canal e também se inscreva no canal, porque é por aqui que você vai ver os conteúdos de história, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.